Clássicos sobre rodas, com Ricardo Quirino. Oferecimento Hard School Motors. Hoje, nosso querido amigo Ricardo Quirino acabou trazendo aí o Opala Commodoro Coupe 1980. Como sempre, trazendo aí, né, o que ele já restaurou, já fez alguma arte no veículo em si, né? E sempre escolhendo um clássico lançado no ano, que no caso, desta vez, de 1980. Cá estamos novamente na Hard School Motors com o nosso querido amigo Ricardo Quirino. Tudo bem, meu amigo? Tudo bom, meu irmão. Cara, hoje, olha que ambiente legal, cara. Você trazendo aqui também, né, umas opções aqui da Hard School, né, meu cara? Não é? A gente sempre com novidades, né? Você que acompanha a empresa desde o começo. Sim. Esse vai ser o setor de autopeças e acessórios, também parte mecânica, óleo. E a gente vai ter mais novidades aí durante o ano para ir passando passo a passo para os nossos clientes aí, amigos. Perfeito, então. Então, no caso aí, com o tempo a gente já vai mostrando mais para vocês aqui, o Ricardo, juntamente com o pessoal daqui. E claro, a gente sempre traz aqui o quadro Clássico sobre Rodas, falando sobre um clássico antigo, né? Que no caso, tanto um clássico do veículo quanto um clássico da música. Exatamente. Né? Mas antes, você que está assistindo esse vídeo, vamos aí com um trechinho de uma vinheta aqui da Hard School Motors. Quer transformar o seu veículo em uma obra-prima? Na Hard School Motors, transformamos sonhos em realidade, com restaurações completas e customizações feitas sob medida. Além disso, avaliamos e compramos o seu carro, seja nacional ou importado, com transparência e ótimo negócio. Tudo isso com atendimento exclusivo pelo WhatsApp 17 992 28 6225. Hard School Motors, faça do seu veículo uma obra de arte. E no caso, meu amigo Ricardo, hoje vamos falar do Opala, né? O Opala, ele é sempre um assunto sem fim. Sim. Porque o Opala, ele se transformou, ele foi um carro, por exemplo, no Brasil, principalmente o Commodoro dos anos 80, ele foi um divisor de águas, né? E vamos falar justamente sobre o Commodoro. Exatamente, né? Eu fiz um reparo aí que depois vocês vão ver o carro de um cliente particular. Fizemos um reparo de lateral, agora vai colocar uns acessórios novos, a gente trocou farol, agora vai colocar uns itens de friso. Sim. Né? Então esse Opala, esse Commodoro, que foi um dos Opalas mais comentados, vamos colocar, pela geração mais nova. Sim. Que geralmente o clássico tem um SS que a gente já fez, já para uma sim. geração um pouco mais antiga. Mas a minha viu o Opala Commodoro, praticamente ali nascemos junto, né? Então ele teve um divisor de águas, ele teve uma mudança muito grande, ele começou a ir para um aspecto mais de conforto, a Chevrolet ela conseguiu fazer uma coisa, ele conseguiu fazer o Opala que foi fabricado um ano antes ficar ultrapassado, ele trouxe uma linha de faróis diferente, ele pegou o painel dele, ele deixou de um formato novo, mas com a genialidade do carro clássico. Que legal. Então ele teve a parte de tapeçarias, a parte de forro, ele trouxe um novo luxo, que na verdade ele dividiu até duas vezes, né? Ele dividiu o luxo do carro mais rústico, mais de pegada, que era um carro para velocidade, e trouxe essa esportividade com um pouco de requinte, e também ficou em segundo lugar porque lançou o Diplomata, que daí foi um requinte completo. Então ele foi a divisão para ele e para outra marca também. Entendi. Da mesma marca, foram divisores, um para frente e um para trás. Eu acho que eles queriam meio que quebrar o marco. O marco, sempre como se fosse entrando nos anos 80. Exatamente, como a maioria das empresas fizeram, algumas alavancaram, outras se perderam pelo tempo, ou fundiram com outras, que os anos 80 foi a divisão, vamos colocar assim, em todos os sentidos, em né? todos, desde a música, desde tudo, A gente né? a gente como o quadro também fala sobre música, os anos 80 foi assim, os anos 70 foi aquela coisa muito experimental, né, na música. Exato, o psicodelismo, né? Isso, e os anos 80 foi uma parte que infelizmente muitas bandas se venderam pro comercial. Exato. Ali, aquela coisa que... Perdeu a rebeldia, não vamos dizer perdeu a rebeldia, monetarizou a rebeldia. Sim, só que vamos usar a música que a gente vai falar e a banda em si, foi a única que é das poucas que não se perderam e continuaram a mesma essência, só que a gente só vai falar no finzinho desse vídeo. Exato. E meu caro, esse veículo Opala Commodoro Coupe, né? Coupé Coupé de duas portas. Isso, duas portas.
Quais são os benefícios, como a gente sempre fala, do veículo e o que não agrada muito no pessoal que tem o Opala em si? Ó, esse Opala, hoje o problema dele é mais... As peças estão muito caras e a mão de obra cada vez está mais escassa, né? Ele, como eu disse, ele fez um divisor de águas, ele é um carro esportivo, mas que você pode andar no dia a dia, né? Só que hoje, como na época não tinha essa bandeira do economizado, petróleo, não tinha essa bandeira. Então ele foi um carro que ele fez essa divisão, ele trouxe um carro bravo. O Opala é um carro bravo, o carro que a gente vê em filmes, né? Gangues. Então esse carro bravo, ele trouxe pro cara colocar ele no dia a dia. Por isso ele veio coupé, ele veio com a particularidade de abaixar o vidro traseiro, lateral, e o mais longo também. Sim. Então ele trouxe uma linha moderna, uma linha sofisticada, desde pro jovem da época, né? Sim. Esportista, até para o empresário que está empreendendo, que mudou a fachada da empresa dele e também mudou o carro. Enquanto ele andava com carros realmente clássicos, ele veio para um clássico, só que um clássico atual. Então, muitas empresas, a gente sabe as histórias de várias empresas que se estabeleceram nos anos 80, igual a divisória da internet, vamos colocar assim. Com certeza. Existem empresas antes e empresas depois da internet. Então, existem empresas antes dos anos 70 e depois dos anos 70, dos anos 80. Então, ele fez essa divisória tanto nessa parte, né, quanto ao seu comprador. Quanto ao seu cliente final, vamos colocar assim. Ele mudou essa parte também. Entendi. Então, na parte do caso, os benefícios são esses. As coisas que não são tão legais ainda continua aquela questão do combustível, porque na época era algo... Sim, né? Só que eles fizeram uma versão pro dia a dia, que é o motor 4 cilindros. Eles fizeram essa versão e botaram o motor 6 cilindros, bravão, 4.1, para quem quer, né, ter um pouco mais de agilidade. Então eles conseguiram vender o mesmo carro com dois motores diferentes, duas linhas diferentes, para público diferente. Então esse salto que a empresa deu, igual depois a Ford fez com o Maverick também, tirar o V8, o 6 cilindros e o 4 cilindros, praticamente todas as montadoras fizeram depois. Caramba, ou quase que juntas, mas a maioria fizeram depois. O marketing de um funcionou para todos. Funcionou para os outros, porque a linha automotiva, ela antes não tinha, a espionagem ainda era por fax, né? Ainda era pela carta. Hoje, né, os espiões, o satélite tá aí, você tem que cuidar tudo que você vai fazer até dentro da sua casa. Se você tá na sua área de lazer, na sua casa, passa um drone em cima. Tem que cuidar. Tem que cuidar mesmo. Então, eles ficavam todo mundo esperando, tanto é que tem gente que entende assim, por que o meu carro é tal ano e tal ano? Todos os carros são lançados no meio do ano, justamente porque ele tem 6 meses de campo experimental. Ah, legal. Então, alguns países, por exemplo, a Europa, o final do ano tá um gelo imenso, né? E nós aqui estamos cozinhando. Então, cada um pega o... Então, eles pegam o meio do ano, né? Eles pegam o meio do ano, que é um período bacana de transição, para poder fazer, e lançam o carro nesse ano. Eles já pegam, por exemplo... quando você muda um ano, tem as tendências, né? Sim. Então, geralmente, o carro tendência daqui 1 ano, 2 anos, vai para o salão do automóvel esse ano. Entendi. A Fórmula 1, ela faz isso. A Fórmula 1, ela testa na Fórmula 1 e depois vai para os carros convencionais. Por isso que normalmente coloca-se nos veículos, né? Por exemplo, o carro 1980 e 81, né? Tipo um barra 80 e 81. Fabricado em 80 e comerciado até 81. Hoje já é só 1 ano. Mas antes, por exemplo, teve o caso dos carros até 94, que foi fabricado até 98, porque a linha de pedido era tão grande que a fábrica não conseguiu entregar. Tá, então ficou meio que 94/98. praticamente que isso. Então esse Opala, ele fez essa divisão desde o seu público-alvo ao público de mercado também, e a questão dessa motorização para poder facilitar o dia a dia. E meu querido, agora sempre trazendo um clássico de 1980, tem muita coisa que foram lançadas, só que você pegou uma coisa também que é daquela coisa fervente, né, do Opala, e a banda que a gente está mencionando justamente, que foi talvez das poucas que não se renderam para o comercial em si. Na verdade, funcionou muito bem, né? E foi uma das bandas da troca de vocalista mais preocupantes, vamos colocar assim. Todas as bandas grandes trocaram de vocalistas, ficaram...
Mas só que o AC/DC, ele tinha um vocal, um Bon Scott, que era um diferencial muito grande, né? A banda, por mais de ser, todo mundo pensa que era do Angus Young, mas era o Malcolm que fazia a parte empresarial. E também a parte da banda, muito cabeça. Sim. Então, quando o Bon Scott morreu, eles falaram, e agora? E nisso, ele já conhecia o Bon Scott, o Brian Johnson, e nisso ele falou, cara, a gente vai incorporar. O Brian Johnson cantava em um outro estilo, né? Então a gente vai incorporar, e eu falo que foi uma das bandas que não tem o problema do Black Sabbath, com Ozzy e Dio. Um gosta mais com Ozzy, mais com Dio, não. Esse DC é uma das únicas bandas que ela tem 2 vocalistas até hoje. Sim. E que o Brian Johnson canta magnificamente bem, música do Bon Scott, e que inclusive tem uns relatos de uma revista, e a gente troca informação dos fãs, de que a família do Bon Scott estava no dia da apresentação do Brian Johnson. Legal. E ele tremia de medo, e no fim a banda foi lá para poder. Então eu falo que é uma banda de 2 vocalistas. Exato, e funcionou bem, e mesmo assim, porque as pessoas querem fazer uma nova banda quando um vocalista sai ou morre, né? Exato. Como aconteceu com outras bandas. Várias bandas. Só que o AC/DC funcionou, e funcionou o rock and roll. Exato. Porque normalmente não saíram da linha. A maioria, olha, já escutei Forget, Nazaré, Status Quo, Bluster Cult, diversas outras bandas que chegaram... Iron Maiden mesmo passou mais vocalista do que feirante, né? Não, mas assim, eu estou falando mais da transição mesmo do ano. Sim. 79 e 80, eles teve que vender uma coisa mais pop, todas as bandas. E o AC/DC foi um que manteve ali na direção. Até hoje todo mundo fala, AC/DC é a mesma coisa, sabe? Tipo, zoando que o passo é a mesma coisa. Só que eles insistiram na mesma coisa e continuaram. Magnificamente do mesmo, e até, talvez até muitas das vezes, muitos consideram até melhor do que já estava. Então, assim, foi uma das poucas bandas que não se renderam ao marketing, ao mercado, para fazer coisa mais pop, para agradar o rádio, né? Então, tipo, era uma outra transição, o hard rock melódico, aquilo lá dos anos 70. Baladinha no meio, esquece. Não, mas eu também adoro. São duas vertentes que eu adoro. Tanto o hard rock, o experimental, o psicodélico, quanto o hard rock dos anos 80, que foi aquela coisa Carrie, sabe? Tipo... cinemático, aquele cinema, né? A peça teatral. Exato. Então funcionou muito bem, ainda bem com esse... Performance de palco. Nunca fez tanto clipe, tanta performance de palco. MTV foi abriu as portas para isso, né? Exatamente. Então, o AC/DC, o mérito do AC/DC que eu falo muito é essa questão mesmo. A questão que eles não se venderam, não se renderam a tal situação. Eles manteram o filme e falam, vou fazer a mesma coisa que eu faço. E ainda fez a reunião da minha primeira banda, que a gente se juntou. Meu primo mandava umas fitas de clipe, tinha um show do AC/DC. Um amigo meu tinha um videocassete, o outro tinha casa e o outro tinha fita. Então já juntou, já fez a festa, né? E os caras chegam e falaram, eu precisava de um cara, você não sabe que curtiu. Ela falou, tem um cabeludo aí pra baixo aí, um estranho aí, que ele escuta essas gritarias que você escuta aí. Um dia eu tô em casa lá, 2 magrelos lá, bateu uma... é você que curte rock? Eu falei, só escuta aí, eu tava ouvindo esse DC aí, né? Então a gente vai se juntar lá em casa, a gente quer montar uma banda e tal, a gente quer curtir rock. Ela falou, deixa o endereço aí que eu vou levar as fitas lá pra gente ver. Cara, passamos um final de semana ouvindo rock and roll, anoitecendo e amanhecendo, e assim, vamos colocar que eu entrei pra música, quis aprender a tocar um instrumento, a gente montou uma... Que legal, então foi o AC/DC proporcionou esse momento. Exatamente. AC/DC. Que legal. Se você quiser conhecer mais o trabalho da Hard School, já mostramos a vinhetinha aí pra você, mas se você quiser conhecer aqui, né, a Hard School fica na rua Messias Severino Pereira, 219, Leonor 2, Guapiaçu. Perfeito. Ladinho de São José do Rio Preto aqui. Isso. E se você quiser também, né, ver mais o serviço da Hard School, só você ir lá no Instagram, Hard School Motors. Meu querido, muito obrigado mais uma vez. Prazer, sempre é meu. E voltamos no mês que vem com mais um clássico sobre rodas. Até lá. Tchau, tchau. A magia do passado está aqui. Recordar é viver. Com Daniel Sávio, com as melhores músicas dos anos 60 aos anos 2000. Todos os domingos, das 19 às 21 horas.